Mega estruturas. Eu não sei vocês, mas essa palavra me cativa. A ideia de existir edifícios e estruturas tão grandes ao ponto de desafiarem a lógica das construções que a gente está acostumado no nosso dia a dia é fascinante. Você já parou pra pensar em como um edifício como esse existia uma loucura? Eu acho que por ser algo que pareça super utópico e distante demais pra nós meros mortais brasileiros, a gente nem se dá conta do quão incrível isso é. Mas tenta imaginar o quão louco deve ser tá ali, frente a frente com uma construção dessa. A sensação de pequenez, de insignificância. Doideira, né? Porra, eu adoro me sentir um merda perto de coisas fodas. E existem várias dessas mega estruturas no mundo que a gente vive. Essa que eu acabei de mostrar, por exemplo, é o Burj Khalifa de Dubai. Mas a gente tem também a ponte de Dalian-Kunshan da China, que eu tenho certeza que eu pronunciei errado, que é uma ponte de 164 quilômetros de extensão que passa por cima do mar. Ainda na China, a gente tem também o Monster Building, que não é objetivamente considerado uma mega estrutura, mas ainda te passa a mesma sensação de puta que pariu, olha o tamanho disso. São mais de 2.000 apartamentos num único edifício com mais de 10.000 pessoas morando lá dentro. Nem a minha cidade tem isso tudo de gente, eu tô falando sério, meu município tem só 4.000 habitantes. Mas agora, vamos dar mais um passo. Se uma construção como o Monster Building, que tem mais ou menos o tamanho de um bairro, existir já é maluco, imagina como seria se existisse um edifício como ele, mas do tamanho de um país, de um continente ou até de um planeta inteiro. A ficção pega o conceito de mega estrutura e eleva ele a outro patamar. E da mesma forma que uma criança autista se vê hipnotizada pela imagem de um robô montado em cima de um dinossauro, eu sempre me peguei deslumbrado por artes como essa aqui. Não só por elas serem lindas, mas porque muitas dessas estruturas trazem consigo histórias. Como elas foram construídas naquele universo ficcional, qual é o tamanho delas, qual é a função delas ali, por quê elas existem. Vários autores de ficção ao longo dos anos escreveram suas próprias megaestruturas e responderam cada uma dessas perguntas sobre elas. E hoje eu quero te convidar a entrar junto comigo nesse buraco de coelho. Eu vou te mostrar várias das minhas megaestruturas favoritas e você vai ouvir sim, porque eu sei que você é um bom menino. Ou uma boa menina. Ou um bom menino. Provavelmente a mega estrutura mais famosa da ficção e da cultura pop no geral é a Estrela da Morte de Star Wars. Ela é resumidamente uma estação espacial do tamanho de um satélite que é usada para destruir planetas inteiros que se rebelam contra o Império Galáctico, que é basicamente a galerinha do mal de Star Wars. Apesar de eu achar a Estrela da Morte bem legal, existem outras mega estruturas que têm ideias tão mais insanas que fazem essa daqui parecer simples até demais. Uma obra de ficção que adora criar mega estruturas muito fodas, por exemplo, é Evangelion. E eu não tô falando dos robôs gigantes que lutam nesse anime, eu tô falando do Geofront. O Geofront é uma estrutura muito complexa, tanto como construção quanto por significado. Ele é uma caverna subterrânea que fica logo embaixo de Tóquio e toda a sua estrutura fica de cabeça para baixo. No mundo de Evangelion, a Terra tá sendo o tempo todo atacada por mechas gigantes chamadas de anjos. E toda vez que esses anjos atacam, os prédios e construções de Tóquio começam a se retrair pro solo para proteger as pessoas dentro do Geofront. Lá tem um céu artificial, tem campo, tem lago, tudo simulando um ambiente natural. Além de também ser a base da NERV, que é a organização que luta contra esses anjos e traumatiza crianças. E não acaba por aí, o Geofront tem várias simbologias e significados. No subtexto da história, ele tem várias semelhanças com a Arca de Noé e representa a materialização do subconsciente humano. Sério, dá pra ficar horas só falando sobre os vários significados e mistérios que envolvem o Geofront, mas o vídeo não é só sobre ele. Outra mega estrutura que eu gosto muito e que inclusive não é tão conhecida quanto deveria é a gigaestrutura de Samosbo. Ela é basicamente um conglomerado de prédios e apartamentos tão grande que ninguém sabe o certo tamanho que ela tem. Como eu tinha falado antes, ela é tipo um Monster Building, só que do tamanho de um estado ou de um país inteiro. É tão grande, tão fechada, que só não dá pra sair de lá de dentro. Não existe registro nenhum de um primeiro andar ou de um teto. Milhões de pessoas moram e viveram a vida inteira delas lá dentro sem nem sequer olhar uma vez pra luz do sol. Imagina a sua vida inteira ser resumida a só isso.
apartamentos, corredores e elevadores. De tempos em tempos acontece um evento lá dentro também, onde uma névoa roxa se espalha e mata todo mundo que não consegue se abrigar dentro de um apartamento. E a parte mais louca é que ninguém sabe ao certo o que é essa névoa e como ela surgiu. Só existem teorias e conspirações dos cidadãos que moram ali que dizem que essa névoa pode ser ativamente liberada pelo partido político que domina essa gigaestrutura, como uma forma de controle populacional ou algo assim. Não dá pra saber ao certo. As pessoas ali não sabem nem que partido político é esse que domina o lugar, ele não tem nem nome. E o mais louco é que todo esse conceito distópico do Samozbo surgiu num fórum russo como uma creepypasta qualquer. Inclusive, se você tem interesse em querer saber mais sobre, o Tropia fez um ótimo vídeo sobre o Samozbo. Recomendo muito. Outra mega estrutura que eu gosto muito é a Esfera de Dyson, que basicamente é a ideia de existir uma mega estrutura que envolveria uma estrela inteira, como o Sol, por exemplo, e toda essa estrutura seria formada por vários painéis solares que capturariam a energia dessa estrela para ser utilizada pela humanidade no dia a dia. É basicamente uma farm de energia infinita do Vinicius 13. Inclusive, tá aí uma ótima ideia de vídeo para casa automática. Fiz uma esfera de Dyson no Minecraft. Seria foda. A parte mais doida pra mim dessa mega estrutura é que ela foi pensada por um físico de verdade, o Freeman Dyson. E existem vários estudos e artigos extremamente complexos que tentam planejar e criar essa estrutura de verdade, na vida real. Talvez, só talvez, ela não seja literalmente impossível de existir. Mas se algum dia isso acontecer, eu, você e todo mundo que a gente conhece já vai estar muito do morto. Outra mega estrutura que eu acho do caralho também é a Ring Road. A ideia dessa é ser um anel astronômico de enorme que circularia uma estrela inteira, mais ou menos parecido com o que a esfera de Dyson faz. Dentro desse anel teria gravidade, uma superfície habitável que seria 3 milhões de vezes maior que o tamanho do planeta Terra, um sistema de dia e noite artificial formado por painéis gigantes que ficariam entre a estrela e a Ring Road, bloqueando a luz de entrar como se fossem sombras que andam, e no geral, um mundo muito parecido com o nosso, só que imensamente maior. Tudo isso construído por uma civilização extremamente avançada ao longo de sabe lá Deus quantos anos. E por último, a minha mega estrutura favorita de todas, a cidade de Blame. Blame é um mangá muito interessante. Nele, a gente acompanha a jornada de um personagem chamado Kili, andando e explorando essa mega estrutura brutalista enorme. É um mangá que tem pouquíssimos diálogos. Existem capítulos inteiros dele que não tem sequer um único balão de fala. São várias e várias páginas do Kili vislumbrando essa gigantesca selva de concreto, aço e silêncio. De pouco em pouco, a gente vai pegando alguns fragmentos de história que ajudam a gente a entender o que é essa cidade, mas ainda assim, nada é certo. Porque a gente não tá falando de uma ficção que se passa algumas centenas de anos no futuro. Os personagens estão tão distantes do nosso tempo que eles mal sabem o que caralhos é o planeta Terra. A gente tá falando de milhões, bilhões de anos no futuro. Qualquer escala de tamanho e tempo em Blame é colossal. Os humanos nem são mais tão humanos assim, praticamente todo mundo evoluiu para outra coisa. Existem pessoas ali que têm pernas e braços super alongados, outros que são meio ciborgues, mas não necessariamente porque eles foram modificados, eles meio que já são assim. Na história do mangá, a humanidade criou a base dessa mega estrutura usando a tecnologia e depois perdeu completamente o controle dos robôs e da inteligência artificial que tinha nela. Isso fez com que os Builders, que são esses robôs colossais que são os responsáveis por construir a cidade, perdessem completamente o controle. Eles só saíram construindo um monte de blocos, andares, túneis, torres, escadas, pontes, cidades em cima de cidades, sem parar, completamente à deriva e sem propósito algum. Um dos momentos mais marcantes desse mangá pra mim é quando o Kili encontra um robô num galpão gigantesco, observando um horizonte distorcido. E quando eles vão conversar, ele diz que ele tá mapeando o lugar e que o tamanho dessa porra já ultrapassou o sistema solar inteiro. O criador de Blame, o Tsutomu Nihei, já disse que a cidade poderia ser maior até que a própria galáxia. A mega estrutura de Blame é considerada a mais gigante de
toda ficção. Ninguém sabe ao certo quantos anos durou toda a jornada do Kili dentro da história, mas os fãs especulam que tenha se passado pelo menos 100 mil anos. Isso porque a gente só vê ele cruzando um pedacinho da mega estrutura, e não ela inteira. Blame é uma das obras mais fascinantes que eu já vi na minha vida, e talvez eu tenha feito esse vídeo inteiro só porque eu queria muito falar sobre ela. Se você se interessou minimamente por tudo que eu disse aqui, sério, vai ler Blame. Tem ainda muito mais coisas incríveis sobre essa história que eu não falei aqui. Eu ainda tenho 2 menções honrosas de outras mega estruturas que eu gosto muito, mas que eu não falei aqui, porque senão o vídeo ia ficar muito grande, que é o cilindro de O'Neill, que aparece em Interestelar, é basicamente um mundo inteiro dentro de um cilindro, e por fim, o gigante domo que aprisiona o Truman no filme O Show de Truman, que inclusive é um dos meus filmes favoritos de todos os tempos. Assista, assista. Se você conhece alguma outra mega estrutura que eu não citei aqui, deixa aí nos comentários, eu com certeza vou ler todos, porque eu realmente me interesso muito por esse assunto. Hype o vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, me segue em todas as minhas redes sociais, o @LakePNG, e eu acho que eu te vejo no próximo vídeo. Fui!